Provérbios capítulo 23, versículo 26. Eu percebo aqui alguns rostos diferentes aí. Quem está nos visitando, dá um sinalzinho assim com sua mão, só para a gente te perceber isso. Maravilha. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse povo. Glória a Deus. Bom receber você aqui. Deu um barulho aqui. Veio aqui que é. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios 23, 26. Filho meu, ou meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Vamos todo mundo falar esse texto juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Amém. Você acredita que essa é a palavra de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quem é digno de receber o seu coração? Quem irá cuidar dele? Se você não estivesse num ambiente de igreja e essa pergunta fosse feita para você, para quem você deu o seu coração? Qual seria a resposta? A quem nós podemos entregar o nosso coração? Olhe para mim. Com a tranquilidade de que essa pessoa não vai machucá-lo. Lembrando que o nosso coração, ele guarda segredos, sentimentos importantes. Nem todas as pessoas, guarde isso aqui, olha, nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir o que você guarda no seu coração. Nem todas as pessoas estão preparadas para entender o que tem no seu coração. A quem você entregaria o seu coração? Olha que coisa interessante. Jesus se deparou um dia em Mateus capítulo 19 com um episódio muito interessante. Um rapaz rico aproximou-se de Jesus, versículo 16 do capítulo 19 de Mateus, diz que eis que aproximou-se de Jesus, ou dele, um jovem, e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Esse rapaz achava que a obtenção da vida eterna era resultado de algo extraordinário, quase que de um ato heróico. A obtenção da vida eterna se devia a uma realização de algo extraordinário. Mas, quando ele fez essa pergunta para Jesus, o que eu vou fazer para ter a vida eterna? Jesus simplificou a resposta e disse para ele assim no versículo 17: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E é claro que ele sabia, como um bom judeu que era, quais eram os mandamentos. Aliás, o menino judeu, até os 12 anos de idade, ele passava por um treinamento geral de conhecer a Torá de cor. É por isso que você vê Jesus com 12 anos no templo, conversando de igual para igual com os doutores da lei. O que é a Torá? É os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles tinham que saber. Os meninos eram instruídos. Aqueles que fossem da linhagem levítica, aqueles que fossem da linhagem que serviriam no templo
partir daí, até os 30 anos, ele trabalharia estudando e aprendendo para a partir daí poder servir na casa de Deus. Então esse homem, esse rapaz, ele sabia do que Jesus dizia. Ele sabia quais eram as referências do que Jesus estava falando, mas ainda assim ele perguntou: quais mandamentos? E aí Jesus começou a listar os mandamentos. E claramente Jesus deixou de fora o 10º mandamento. Qual mandamento Jesus deixou de fora? Qual é o 10º mandamento? O mandamento que proíbe a cobiça. Em vez de Jesus citar o 10º mandamento, Jesus citou um texto de Levíticos capítulo 19 e versículo 18, quando diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta é: por que Jesus, em vez de falar a respeito de cobiça, Jesus citou esse texto de Levíticos, que não tinha nada a ver, de fato, para completar a lista daquilo que ele estava respondendo ao rapaz? E aí, quando Jesus falou de amar o próximo, para evitar explicações, porque Jesus tinha esse perfil de citar as coisas e depois ele voltar explicando e a coisa ficar mais apertada, o rapaz interrompeu a Jesus. Quando Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, o rapaz interrompeu a Jesus e disse assim: olha, tudo isso eu tenho feito. Só que ele sabia que apesar de seguir os mandamentos como ele mesmo confessou, ele ainda estava do lado de fora da porta de entrada para a vida eterna. A sua consciência o perturbava. Ei, psiu, a sua consciência o perturbava. Sabe um sinal de trânsito? Vermelho, amarelo, verde. Pois é. O sinal estava vermelho. Estava impedido. A sua consciência estava perturbada. E ao que parece, ele estava consciente do motivo porque o seu coração não estava em paz em relação à vida eterna. Ele falhou completamente na guarda do 10º mandamento. O seu coração era um coração cobiçoso. Esta é a razão porque lhe faltava a alegria. O seu coração não estava entregue de fato a quem deveria ter sido entregue. Faltava alegria, sua vida não tinha sabor. As suas riquezas aumentavam, mas o seu coração não tinha paz. Ele se tornou um escravo dos seus bens. Havia muitas riquezas na sua casa, mas a sua alma era pobre. O seu coração estava entregue ao dinheiro, mas não àquele que tem o poder de nos levar para a vida eterna. E Jesus sabia disso. Ele disse que se ele quisesse ser perfeito, teria que fazer um ataque frontal àquilo que atrapalhava o seu coração de servir ao Senhor verdadeiramente. Ele tinha que abrir mão da sua cobiça. Ele tinha que deixar que o dinheiro continuasse governando a sua vida. Somente uma completa submissão seria possível desfrutar das riquezas espirituais. Ele desfrutava do ouro e da prata na terra, mas estava pobre espiritualmente, porque o seu coração estava entregue à cobiça.
Seu coração estava entregue a uma religiosidade que o limitava. Ele seguia os mandamentos daquilo que achava que estava certo, mas naquilo que o seu coração pesava para um outro lado, ele ainda falhava. Ele desejava salvação, mas o seu coração estava pegado a riquezas passageiras. Versículo 22 do capítulo 19 de Mateus: mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. O que Jesus disse para ele? Já que você guarda todos os mandamentos, então se você quiser ser uma pessoa perfeita, você deve vender tudo o que você tem e distribuir aos pobres. Agora preste atenção aqui no que eu estou lhe dizendo. Jesus não estava demonizando a riqueza. Esse aqui era um caso específico do rapaz, que o seu coração estava entregue às riquezas e não ao Senhor. E aí Jesus disse para ele: olha, você precisa abrir mão daquilo que te bloqueia de entregar de fato o seu coração ao Senhor. No caso dele eram as riquezas. Jesus não estava de maneira nenhuma demonizando a riqueza. A riqueza não é maligna e nem a pobreza é divina, e nem vice-versa. Tudo vai depender da maneira como você lida com isso e de o quanto o seu coração está entregue. As riquezas o impediam da herança eterna. Agora escute uma coisa aqui: não necessariamente seja o dinheiro que nos impede. As riquezas que impedem a herança eterna não necessariamente seja financeira. Jesus disse em Mateus capítulo 6 e versículo 21: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde é que está o seu coração? O seu coração vai estar naquilo que é importante para você. O seu coração vai estar naquilo que é uma riqueza para você. Qualquer coisa que se torne mais importante que o Criador é um tesouro que precisamos abrir mão dele. Qualquer coisa que ocupe lugar no nosso coração, que deveria ser ocupado por Deus, é um tesouro que nós precisamos abrir mão dele. Onde estiver aquilo que é importante para você, aí também vai estar o seu coração. Para quem você entregou o seu coração? O seu coração pertence a quem? Quem é o dono do seu coração? A Bíblia conta ainda uma outra história, um episódio muito interessante que está em João capítulo de número 4. O texto diz que Jesus estava em uma viagem e de repente ele parou em Samaria e assentou-se à beira do poço de Jacó. Instantes depois de Jesus chegar àquele lugar, chegou também uma mulher. A mulher vinha ao poço apanhar água. E Jesus quebrou o silêncio e pediu àquela mulher que lhe desse água para beber. A mulher respondeu a Jesus com uma certa indignação e com até uma certa grosseria e diz: como é que pode o Senhor me pedir água a uma mulher e eu sou samaritana? Ela apontou aqui dois problemas: um problema cultural e um problema religioso. E aí Jesus, aquele papo de água, me dê água, e eu tenho uma água para te dar, que se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Essa água que eu tenho para oferecer é diferente dessa água aqui desse poço. A mulher perguntou para ele: parece que o Senhor é maior do que Jacó? E é. A água que eu tenho para dar para você, se você experimentar dela, essa água vai transformar o seu interior em uma fonte. E do seu interior vai jorrar água. A água eterna e nunca vai secar. E isso vai se transformar em um rio. Rios de águas vivas fluirão de dentro de você.
E Jesus fez toda essa volta para chegar no cerne daquilo que ele queria tratar com a mulher. E Jesus fez a pergunta crucial para ela, em João capítulo de número 4, versículo 18. Já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Você já teve 5. Tente imaginar comigo, senhoras e senhores, quem me ouve diz amém, os traumas que aquela mulher carregava no seu coração, e que ela agora estava em um 6º relacionamento. Já teve 5 e o que você tem agora não é seu. Nenhum relacionamento acaba sem deixar cicatrizes, sem deixar marcas profundas. E um problema: há aqueles que ainda querem, é um erro gravíssimo, sarar as feridas de um relacionamento anterior em um novo relacionamento, em que tem de tudo para dar errado. Porque ninguém sai de um relacionamento inteiro e entrando em um novo relacionamento sem sarar as feridas do relacionamento anterior, os problemas vão se acumular. A chance de dar errado é muito grande. Essa mulher vivia uma vida terrível. Ela estava em um 6º relacionamento. Agora, escute isso aqui que eu estou lhe dizer. Com o advento das redes sociais, as relações estão desse nível. E aqui eu não me refiro diretamente ao relacionamento conjugal, mas as relações interpessoais. As relações estão cada vez mais frias e superficiais. A amizade está a um clique de aceitar, recusar, desfazer, que nessa bobagem aí dessa linguagem de politicamente correto, o Facebook inventou um linguajar lá, em vez de excluir, desfazer a amizade, desamigar. Ah, meu filho, plantar batata é uma coisa boa para fazer porque não tem serviço. A amizade está assim. Os relacionamentos, olhe para mim aqui, estão desse jeito. Frios, superficiais, não autênticos. Se por um lado temos a facilidade da comunicação, por outro lado nós perdemos em confiança e amor, perdemos calor humano. Quando as pessoas te seguem nas suas redes sociais, quantas destas de fato são seus amigos? Tem muita gente que nos segue nas redes sociais que a gente nem nunca viu. Nós vivemos em um tempo dessa superficialidade, relacionamentos superficiais. Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele disse um negócio interessante, que essa época é a época da modernidade líquida. Modernidade líquida significa que nada foi feito para durar. Tudo se acaba rapidamente. Já percebeu que algumas profissões antigas, elas vão perdendo o seu espaço na sociedade, porque os produtos estão sendo confeccionados para não durarem. Para você, se estragou, você compra um outro. Dificilmente, se tem alguém aqui que faz, eu não faço. A profissão de sapateiro, o pessoal vai lá arrancar a sola do sapato, botar outra. Caiu. Queimou uma televisão. Na maioria das vezes, trocar uma peça é mais caro do que você ir na loja e comprar uma outra. Nada está sendo feito para durar.
Essa mulher estava no 6º relacionamento. Sabe o que é modernidade líquida? A definição disso é um mundo repleto de movimentos confusos, dispostos a mudar com rapidez e de forma imprevisível. Quantas pessoas nas redes sociais que não perdem milhões de seguidores da noite para um dia, porque falou alguma coisa que não agradou. E a turma, estou deixando de seguir, estou deixando de acompanhar. Tudo muda muito rápido. Não há uma aliança nos relacionamentos. O coração não está entregue à confiança e o amor. O relacionamento está entregue na base do interesse, na base das segundas intenções. A samaritana, ela estava sendo lembrada das muitas decepções que teve nos seus relacionamentos pessoais, para que pudesse melhor entender o valor daquilo que Jesus estava propondo para ela. Jesus estava dizendo para aquela mulher: eu tenho uma vida melhor do que essa que você está vivendo. Jesus estava dizendo para ela: você está vivendo uma vida de prostituição, eu tenho uma vida melhor do que essa para você. Eu tenho um relacionamento que não vai acabar, eu tenho um relacionamento eterno para você. O mestre ofereceu para ela um relacionamento eterno. Jesus disse para ela: todo aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Essa água, ela mata a sede por um instante. Só não pode engasgar. Todo aquele que beber dessa água terá sede, mas a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Entendeu a proposta, gente? A mulher entendeu a proposta. O coração dela estava aberto. João capítulo 4, versículos 28 e 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este Cristo? Vem ver um homem aqui que tem visto tudo aquilo que eu tenho feito. Esse homem colocou a minha vida aqui em um livro aberto. Porventura não é esse o Cristo? Eu quero lhe dizer uma coisa: que Jesus conhece a cada um de nós. Jesus conhece eu e você. Jesus sabia o estado de vida que aquela mulher vivia. Jesus sabia a condição de vida que aquela mulher vivia, e Jesus propôs para ela uma mudança de vida. O Senhor está dizendo para alguém que está aqui esta noite: cuidado para você não entrar pelo caminho da mulher samaritana. O Senhor está falando especificamente com alguém aqui. Satanás plantou uma semente de prostituição no seu coração, e ele já visitou os seus sonhos à noite, te mostrando como isso vai ser. E o Senhor te trouxe aqui essa noite para falar com você. O Senhor te trouxe aqui essa noite para que você abrisse o seu coração, para que você entendesse a palavra daquilo que Deus está falando com você. O Senhor está trabalhando no seu coração nessa noite e está dizendo: um espírito de prostituição foi liberado no mundo espiritual contra a sua vida, e você precisa detê-lo, porque ele quer levar você e quer levar a mais alguém juntamente com você. Cuidado. Eu poderia te apontar aqui nessa noite, mas o Espírito Santo não envergonha ninguém.
grande problema é que, se não fosse trágico esse relacionamento superficial das redes sociais, há muitas pessoas querendo levar esse mesmo relacionamento com Deus de maneira superficial, de maneira distante, de maneira sem comprometimento. As relações humanas, elas vão ficando frias, e muitos querem levar um relacionamento cristão também desse jeito. Querem levar o seu relacionamento com o Senhor da mesma forma. Em um momento querem tudo de Deus. Varão, eu não sei se abaixou aqui, ou eu vou falando mais alto e eu muitos querem levar um relacionamento. Só aqui em cima, por favor. Acho que eu estou ficando surdo, gente. Muitos querem levar um relacionamento com o Senhor desse mesmo jeito. Se as amizades são desfeitas com um clique, algumas pessoas querem encarar a vida espiritual desse mesmo jeito. Em um momento querem tudo de Deus, em um momento se alegra, em um momento celebra ao Senhor, em um momento canta, chora, se humilha, mas no outro dia é como se a pessoa tivesse esquecido tudo aquilo que estava acontecendo num dia anterior. Em um momento querem tudo, no outro dia não querem nada. Todavia, os ecos da voz do salmista continuam sendo ouvidos, quando ele disse no Salmo 24, versículos 3 e 4: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? E ele mesmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. A quem você entregou o seu coração? Quem é o dono dele? A quem pertence o seu coração? Caminhando aqui para fechar, o texto bíblico diz que um dia Jesus, ele foi convidado para um banquete. Isso está lá em Lucas capítulo de número 7. Esse banquete era na casa de um importante fariseu, um líder religioso. E Jesus chegou naquele lugar juntamente com os seus discípulos, e sem ter sido convidada, eis que uma mulher da cidade, pecadora, diga comigo, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. As traduções mais tradicionais vão dizer que era um frasco de alabastro com unguento. Unguento era o perfume. Alabastro era uma espécie de uma pedra que era usada entre algumas coisas para fabricação de frascos. Aqui está um exemplo de entrega. Aquela mulher foi até onde Jesus estava. Ela é descrita no texto como uma mulher pecadora, como uma mulher. Bom, gente. Mulher pecadora provavelmente significa prostituta. E ela chegou naquele lugar que não era bem-vinda. E ela levou esse frasco, o tal perfume. Olha aqui, você que é curioso, como eu sou. Aquele perfume era avaliado em 400 pratas. Sabe o que é isso? 14 vezes mais do que o dinheiro que Judas recebeu para entregar Jesus. Judas recebeu 30 moedas de prata. O perfume valia 400 pratas. Nesse mesmo texto, alguns dizem que era outra mulher, mas dificilmente esse episódio se repetiria desse mesmo jeito, mas escrito por outro evangelho. O texto diz que Judas, o mesmo que recebeu as 30 moedas de prata, olhe para mim, para entregar Jesus,
Quando viu isso aqui acontecendo, ele disse: olha, isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido e o dinheiro repartido com os pobres. Na visão dele, dava para abençoar 14 pobres. E ele era um desses, que ele recebeu uma das partes. Só que ele recebeu para defender Jesus. Ungir os pés de Jesus foi uma atitude premeditada. Ela saiu de casa com esse pensamento. Mas antes de derramar o perfume nos pés de Jesus, aquela mulher, ela foi tomada por um sentimento de emoção tão grande. E ela começou a chorar. E ela se humilhou, ela se prostrou no chão, aos pés de Jesus. E ela começou a chorar. Ela foi vencida por uma excelente e pura emoção de afeto. As lágrimas indicam uma alma pura e grata. E ela estava diante de Jesus, chorando, derramando lágrimas aos pés de Jesus. E de repente, ela fez algo extraordinário. Ela soltou os seus cabelos, que embora o texto chame ela de pecadora, que provavelmente seja prostituta, mesmo alguém assim, não, uma judia, ela não soltava os cabelos em público, era cultural. E ela, sem olhar a opinião das pessoas, sem pensar no que as pessoas achariam, ela soltou seus cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Ela estava totalmente esquecida da opinião pública, e ela começou a beijar também os pés de Jesus. Você consegue imaginar isso? E ela quebrou o frasco de perfume e derramou o perfume nos pés de Jesus. Não era comum esse tipo de coisa. Nenhum rabino foi honrado com beijos nos pés. Ela derramou os pés de Jesus, os perfumes nos pés de Jesus. Por certo, essa mulher, embora o texto chame ela de pecadora, mas ela já chegou ali convertida a Jesus. Ela já chegou ali transformada. Agora escute isso aqui. Culturalmente, o perfume deveria ser derramado na cabeça. Aliás, nem perfume era óleo. No Salmo 23, você vê o salmista declarando isso: unges a minha cabeça com óleo. Mas ela demonstrou humildade. Ela derramou nos pés de Jesus. Quem tratava os pés das pessoas eram escravos. A atitude dela fala demais. Ela se portou como uma verdadeira serva, fazendo uma tarefa atribuída a um escravo. Agora escute aqui, um perfume tão caro. Judas concordou em vender Jesus por 30 moedas, que no entendimento dele, que era alguém que lidava com dinheiro. Ele era tesoureiro do ministério de Jesus, diz o texto. Gente, Jesus lidava com dinheiro. Não se escandalize. Ele sabia o valor do dinheiro. E ainda assim, ele achou que 30 moedas era um bom preço. Agora pense o quanto tempo aquela mulher demorou para comprar aquele perfume. Nessa linha do que provavelmente ela fazia, ela gastou muito tempo fazendo algo desonroso, algo pecaminoso. Mas ainda assim, ela entregou aquilo nos pés de Jesus. Quando ela derramou o perfume nos pés de Jesus, ela estava também, com esse ato, entregando a Jesus todo o seu passado. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não importa quão terrível seja o nosso passado, quando nós entregamos ele a Jesus, ele é poderoso para fazer uma transformação extraordinária na nossa vida. Ela exteriorizou o seu arrependimento. Ela derramou lágrimas, a ponto de lavar os pés de Jesus com suas próprias lágrimas. Ela se humilhou, abrindo mão do orgulho ou da vaidade, enxugando os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Agora tem um detalhe, olha aqui para mim. Até aquele momento a Bíblia não registra uma única palavra que Jesus disse naquele lugar. Biblicamente, Jesus estava em silêncio.
Jesus estava lá. Os discípulos estavam lá. Mas ele não tinha falado nada. Sabe aquele culto que parece que Jesus não fala nada com você? Sabe aquele culto que você vem à igreja na expectativa de receber uma palavra de Jesus e você volta para casa, parece que Jesus nem estava no culto? Parece que estava só você? E você volta para casa dizendo assim: só eu que fui no culto hoje. Jesus não foi não. Sabe qual que é o grande segredo? É que as pessoas naquela casa faziam tudo conforme a sua rotina. Ninguém fez algo espetacular. Aquela mulher fez algo que tocou o coração de Jesus. Erga suas mãos assim como quem recebe. Deixa eu lhe dar uma notícia aqui nessa noite. Se você quer ouvir a voz de Jesus, trate de fazer alguma coisa que o agrade. Trate de fazer alguma coisa que honre o seu nome. Trate de fazer alguma coisa diferente da rotina de sempre. Faça algo que toque o coração dele. Quando essa mulher fez, Jesus rompeu o silêncio e falou com ela. Só que tem um detalhe. Jesus falou com ela, mas ele passou a fazer um contraste, uma comparação entre a atitude de Simão, que era o anfitrião, aquele que tinha convidado, e a atitude daquela mulher. Que embora Simão tenha convidado Jesus, parece que ele não lhe deu a devida honra. Ele deveria ter oferecido água para lavar os pés e descansá-los. Deveria ter recebido Jesus com um beijo na face de bem-vindo. E deveria ter ungido a sua cabeça com óleo. E Jesus foi comparar o que Simão deveria ter feito de simples e não fez. Oh, meu filho, você consegue entender isso aqui que Jesus está falando com você nessa noite? Ele comparou aquilo que Simão deveria ter feito, o simples, e não fez, com a superioridade daquilo que a mulher não tinha nenhuma obrigação, mas ela fez. Em vez de receber Jesus com um beijo na face, ela preferiu beijar os pés. Em vez de derramar água nos pés, ela preferiu chorar aos pés do Senhor. Em vez de derramar um óleo simples, comum, na cabeça de Jesus, ela derramou nos pés um perfume de um valor altíssimo. Ela honrou a Jesus. Ela substituiu o simples azeite comum por algo extraordinariamente precioso. Por quê? O seu coração estava entregue. Sabe, irmãos, quando Jesus não é o dono do nosso coração, nós achamos que qualquer migalha o satisfaz. E ainda assim, alguns têm dificuldade de entregar até a migalha. Quando o nosso coração não está entregue a Jesus, nós achamos que qualquer coisinha o agrada. Passamos a semana inteira sem nem lembrar dele. Passamos a semana inteira envolvido nas nossas demandas pessoais. Quantas vezes durante a semana você tirou pelo menos 5 minutos para você orar? Quantos capítulos da Bíblia você leu essa semana? Nós estamos caminhando para fechar a conclusão da leitura do Novo Testamento. É que crente não aposta. Mas me dá licença aqui para usar a expressão: eu aposto que há muitas pessoas, membros daqui da igreja, que sequer pegaram a Bíblia para ler pelo menos um dia. As migalhas sobram para ele. Nós achamos que vir à igreja uma vez por semana já está de bom tamanho. Você deve vir, mas a vida cristã não é só aqui dentro. Aqui dentro é lugar de você edificar a sua fé. Aqui dentro é lugar de você edificar a sua fé cristã. Lá fora é lugar de você praticar a sua fé. Aqui é o ápice daquilo que acontece na sua vida semanalmente.
O grande problema é que muitos de nós estão como Simão. Nem aquilo que é de obrigação a gente está fazendo. Nem aquilo que é de praxe a gente está fazendo. Aí sabe o que acontece? Vou te falar. Aí vem alguém. Vem alguém que muito foi perdoado. E Jesus disse que quem muito foi perdoado, muito ama. Eu fui muito perdoado. Oh, se não fosse a mão poderosa de Jesus na minha vida, os meus pais já teriam me enterrado há muito tempo. Porque eu me conheço. O Senhor me salvou. Eu fui muito perdoado. E um dia eu fiz uma aliança com Jesus. Eu disse como Paulo: Senhor, eu me gastarei e deixarei desgastar pela causa do Senhor. Eu não estou nisso por dinheiro. Embora ninguém coma vento, mas eu não estou nisso por dinheiro. Se eu estivesse fazendo alguma coisa por dinheiro, eu tenho uma profissão secular, uma profissão que me daria uma condição financeira melhor, ganhando mais do que servir o ministério. Mas um dia o Senhor me chamou. Eu disse: Senhor, eu vou me desgastar pela tua causa, porque eu muito fui perdoado. E sabe o que acontece com isso? Alguns que querem entregar para ele migalhas, outros nem aquilo que é de praxe. Oh, Jesus salva alguém que veio lá do mundo, depois de ter aprontado muita coisa, depois de ter dado muito trabalho para a sociedade, depois de ter sido desprezado pela família e pela sociedade como alguém terrível e que dava muito trabalho. Jesus pega essa pessoa, dá um banho nela de misericórdia, coloca essa pessoa aqui, e essa pessoa começa a crescer, e daqui a pouquinho começa a servir. E outros que ficam levando a coisa na gozação, na brincadeira, vão ficando para trás. E alguém olha e diz: como é que pode Jesus aceitar essa mulher beijar os pés dele? Se ele fosse realmente o Filho de Deus, ele saberia que essa mulher é uma prostituta. Mas Jesus disse assim: olha, ela fez o que ninguém aqui fez. Ela abriu o coração. Eu entrei no coração. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Eu termino aqui perguntando: o quanto você ama a Jesus? O quanto você ama a Jesus? Amar a Jesus, olhe para mim aqui, implica fazer duas coisas principais. Quantas coisas? Duas coisas. Primeira, deixar de fazer aquilo que desagrada a Ele. Olha, eu gosto. Pode fazer para mim, me convidar para comer o que eu gosto. Não importa se é almoço ou se é janta. Tem gente que fala: fulano sobrou igual Giló na janta. Comigo tem diz: não, pode fazer que eu como. Mas se você não gosta, eu convidar você para almoçar ou jantar na minha casa, e eu sei que você não gosta de Giló, e quando você entrar na minha casa, eu te receber e te dar um prato de Giló para você comer, você se sentiria amado, honrado?
Entregar o coração a Jesus implica deixar de fazer aquilo que o desonra. Mas se eu souber que você gosta de um prato, Haroldo gosta de fígado de boi encebolado e com pimentão. Marcamos outro dia de comer um fígado de boi. Ele me mandou uma mensagem durante o dia e disse assim: quantos quilos é para comprar? Eu falei: você está ficando doido? Eu como um bifinho. Você acha que 2,5 kg dá? Doidou. 2,5 kg de fígado para 5 pessoas comer. E ele chegou lá em casa com quase 3 kg de fígado de boi. E a faca, gente, de serrinha, ó. E ó, se tiver sobrado, dá uns 2 bifinhos. O bicho come um fígado. Então, se eu sei que ele gosta, eu vou fazer aquilo que ele gosta. Está entendendo isso aqui? Servir a Jesus, entregar o coração a Jesus, implica em 2 coisas: deixar de fazer aquilo que não honra e fazer aquilo que honra. Está entendendo isso aqui, meu filho? A quem seu coração está entregue? Sua vida tem honrado a Jesus? Sua maneira de ser tem honrado a Jesus? No seu ambiente de trabalho, na escola, na rua, na sua vizinhança? Você lê a Bíblia já procurando uma resposta para os seus anseios, ou faz isso apenas pelo prazer de conhecê-lo e ouvir a sua voz? As suas orações são para estreitar um relacionamento com Ele, ou simplesmente é uma lista enorme de pedidos e interesses pessoais? Deus quer que o busquemos de todo o coração, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas pelo prazer de estar na sua presença. Deus quer ser procurado por nós, não apenas as nossas tormentas, não apenas os nossos vales, mas Ele deseja um relacionamento pessoal e incondicional e intenso conosco. Quem é digno de receber o seu coração? A quem você vai entregar o seu coração? A quem você entregou o seu coração? A quem pertence o seu coração? Feche seus olhos onde você está.